Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, bem. Né? Você está chegando agora aqui no canal, o Gnóstico. Eu estou chegando agora, Robson. Deixa eu grudar aqui o. Se você está chegando agora, por favor, quero pedir um negócio para você, uma coisa importante. Se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe, divulgue o canal, comente, enfim, faça aquilo que você puder, certo? E se você quiser ser um parceiro mantenedor desta obra, dessa missão, dessa tarefa aqui, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Ok? Muito bem. Então, quando a gente está estudando, né, falando sobre como a revelação oculta. Quando você pergunta o que é o ocultismo é uma deturpação completa da palavra oculto. Então, em primeiro lugar, Jesus não foi ocultista. Isso é um termo degenerado. Tá? Assim como, se você for lá atrás, a palavra esotérico, a palavra espiritual, etc., tinham outras conotações completamente diferentes dessa loucura que virou essa Torre de Babel aqui. Né? Você sabe disso. Um monte de gente que está dizendo que viu, que ouviu, que a espiritualidade está falando, etc. E tal. Esses dias até eu vi um canal, duas coisas me tocaram bastante esses dias. Uma, eu vi um canal, o homem falando é, que estava desafiando um outro cidadão que tem livros, né, escritos, o Jean Valjean, né, todo mundo conhece, eu conheço. Leio algumas coisas do Jean Valjean, leio. Tem algumas coisas interessantes no Jean Valjean? Tem, mas é evidente que muita coisa do que ele fala e do que ele diz, algumas têm muito sentido, outras nem tanto. Né? Principalmente no que diz respeito à gnose. Tá? Daí também porque eu acho essa coisa dessa espiritualidade que ficam, como ele sempre usa o termo, fofocando para ele, segundo a fofoca que tem do lado de lá, não sei, né? Eu acho assim um pouco. Essa espiritualidade está fazendo tanta porcaria no planeta que eu tenho até medo disso. Verdade, a gente já fez vídeo aqui dizendo defenda-se dos deuses. Né? Então, a, a, eu não sei para que essa coisa de desafiar o outro, para quê? Mas para que meu? Né? Muita gente aí comentou meu vídeo, agradece, isso aqui que me incentiva, me motiva a eu estar aqui. Sabe, eu lá estou preocupado de ir em podcast, de ser chamado por alguém. Eu lá quero estar discutindo com os outros as crenças que eles têm. Eu não vou fazer isso, gente. Né? Não estou interessado nessas coisas. Isso para mim não me enche os olhos. A outra coisa que me faz observar é que uma pessoa comentando perguntou como é que você saiu da Umbanda e não tem, não teve problema. Não, não creio, que eu nunca tive pai de santo na minha cabeça. Saí saindo, tá?
quando eu vi que tinha muita coisa que eu percebia que não tem nada a ver, gente, com nada, sinceramente. Vi muito animismo, vi muita mormotice, tá? Eu não estou dizendo que todo mundo é assim, tá? Quero que entendam isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que eu vi agora esses dias, não esqueço o nome do canal, mas foi no Face, né? E lá no Face, um, ele é do Candomblé, e ele é acho que um babalorixá, e ele é engraçado, porque quando eu cliquei no vídeo, ele já sai falando o seguinte: orixá mata. Eu fiquei assim, né? Ele disse, por quê? Porque se você não souber o que está fazendo, o orixá pode matar. Eu não sei se todos os babalorixá concordam, né, com essa expressão, né? Porque nós sabemos que no Brasil também isso virou um, um pandemônio. Cada casa faz o que quer, diz o que quer, tá, né? Agora eu pego essa frase, orixá mata, e digo para você o seguinte: você gostaria de estar num lugar onde supostamente um ser, porque o orixá, segundo a visão que se tem, que varia, viu, pessoal? O orixá é desde espíritos dos ancestrais até energia dos elementos. E por que ele falou que é orixá mata? Porque ele disse, por exemplo, é, Oxóssi é caçador, vai, tá? Ele vai caçar e mata o animal e tal, etc. Oxum é a deusa da água doce, mas a água pode ser calma e pode ser revolta. E aí ele foi tocando o nome como, né, como Ogum e tal, né? Então, os orixás são desde ancestrais até energias da natureza, depende muito da visão teológica de cada casa, né? Tem os minquices, os voduns, né? Então depende do se é Keto, se é Nagô, se é, enfim, né? Agora, uma coisa ele tem razão. O que ele falou é perfeitamente compreensível, é racional o que ele disse. Porque, vejam, quando você transfere isso para a Umbanda, muita gente acaba sofrendo consequências enormes. E me permitam dizer, isso não é uma questão somente da Umbanda. Me permitam dizer uma coisa para vocês. Qualquer pessoa que lidar com energias precisa ter cuidado, tá? Posição de mãos, reiki, tá? Sei lá, tem outros nomes, né? Você precisa ter um certo cuidado, porque os seres humanos, pessoal, e lamentavelmente, nós vimos no vídeo anterior,
nós usamos somente 10% do nosso cérebro. Então, portanto, uma pessoa no seu bom senso que acha que pode controlar a energia que ele desconhece, ele pode estar cometendo uma loucura terrível. Tá? É isso que acontece quando alguns loucos começam a achar que podem dominar daimons, djinns, né? Os shedins, os devas, os elementais. Acham assim, não, eu vou controlar eles com a minha varinha e com o meu anel, com o meu... Meu querido, você não consegue dominar-se a si mesmo. Como é que você vai dominar um outro ente que você nem sabe que precisamente que ser é esse? Porque esses seres vêm e diz o que eles quiserem, né? Os seres criptoterrestres, que eu chamo assim, em virtude do estudo, do artigo que eu já fiz um vídeo aqui, de Harvard, em que eles trazem a coisa de uma maneira sofisticada e concisa para acabar com essa ufologia esotérica, maluca, de que esses seres supostamente vêm de uma outra galáxia, de um outro planeta, de um outro sistema solar. Os criptoterrestres dizem: esses seres podem ter bases na água, tá? No fundo do mar, bases dentro da Terra e bases na Lua. É a única coisa que eles falam, tá? E acham a explicação mais plausível que ser dada. Mas Deus o livre, os ufólogos adoram, eles sentem gozo em falar de que ah, vieram de Lira, vieram de Órion, vieram não sei de onde, vieram não sei de onde que mais. E isso é mais um engodo também, tá? Do sistema, daquele sistema que eu falei, né? Onde a Terra está submetida ao controle, né? Saturno, né? Sol e Lua, ao controle do tempo, ao Cronos. Então, quando você entende essa questão de como é que você mexe com um ente que você precisamente nem sabe o que é. Ah, não, veja, quem é esse ente? Ah, esse ente, então, inclusive na Umbanda se faz uma distinção entre os caboclos e os quiumbas. Quiumba seria um espírito de uma pessoa humana e tal, que vem e chega, tá? Também pode ser entendido como um espírito negativo, um trevoso, né? O grande problema é que as pessoas acham que podem fazer essa distinção sem poder fazer essa distinção. Porque nesse campo de energia, você precisa ter cuidado. Porque quando eles identificam, não é que você tem que ser perfeito, mas quando eles identificam em uma pessoa determinadas coisas, gente, eu, olha, o Zélio Fernandinho de Moraes, que criou a Umbanda, fundou a Umbanda, aquilo que ele queria, gente, hoje é completamente deturpado, completamente, absurdamente deturpado. Cada casa faz o que quer, cada casa faz camarinha, faz batição de cabeça, faz isso, faz assado. Eu nunca fiz camarinha, eu nunca fiz nada dessas coisas.
e não me permitir fazer, por exatamente conhecer, muitas vezes, a má intenção de alguns por detrás dessas coisas. Porque a paz de santo que acham que eles são Deus, que eles têm domínio sobre tudo, fazem ameaças, querem controlar os outros e fora outros vícios de tantos. Não é? Mas eu começava a me perguntar que o Zélio dizia o seguinte, que as entidades viriam para ajudar as pessoas na prática da caridade, do amor, do atendimento ao próximo e tudo mais. E o que eu via nos terreiros não era isso não. O que eu via no terreiro era um monte de entidades chegando, cada um procurando o seu copo para beber, para bibiricar, que é assim que é a expressão. O preto veio para tomar seu café e fumar seu cachimbo, o, os encantados chegavam para beber, cerveja, vinho, seja lá o que for, e passavam a noite aqui naquele fuzuê, né? E pronto. Então eu comecei a dizer o seguinte, bem, o Zélio não fazia isso, o Zélio não se vestia de nada, o Zélio não mudava roupa para receber o caboclo da Sete Cruzes, por sinal era um terno azul que ele usava para receber o caboclo da Santa Encruzilhada, que disse ser um caboclo, mas quem viu ele na sessão espírita disse, bem, se você está dizendo que é um caboclo, mas o que eu estou vendo é um homem com roupas clericais, quer dizer, era um padre. E ele então confirma, eu fui o padre Gabriel Malagrida. E se você pegar a história do Gabriel Malagrida, ele andou no Brasil, morreu em Portugal, né? Depois de ter profetizado lá um negócio, o Marquês de Pombal resolveu mandar tocar fogo nele. Tá? Tanto que o símbolo do caboclo das sete encruzilhadas era um coração com uma flecha. Tá? E Então, uma coisa, pessoal, que a gente tem que ter clareza é sobre o que nós estamos fazendo na Terra. Né? Agora, há pouco, quando eu abri o celular agora há pouco, tinha uma mensagem exatamente comentando um vídeo dizendo assim, como sair dessa Matrix? A questão óbvia. Não espere ninguém, nenhum salvador, não espere comando achatar, não espere a Confederação Galáctica, Irmã Fraternidade Branca, que isso não vai acontecer nada disso. Tá? Eu recomendo muito que as pessoas comprem esse livro. Tá? Que eu ganhei do meu amigo. Meu amigo, mais uma vez, aquele abraço para você. Tá? Eu sei da... Muito obrigado por ter esse coração generoso ajudando a gente aqui, que é sabe, é o que nos motiva, nos incentiva. Às vezes a gente não está nem com saúde boa, mas a gente vem para cá, sabe? Fazer os vídeos. Então, no Evangelho vou dar aqui no Apócrifo de Tiago, tem um texto que fala o seguinte: em verdade vos digo, ninguém jamais entrará no reino do céu com a minha proposta, mas somente se vós mesmos vos sentirdes plenos. Tá? Aí ele diz, deixai Tiago e Pedro comigo para que eu possa preenchê-los. Ninguém vai entrar no pleroma, no Tourano, né? Por simplesmente crer em Jesus. Você não colapsa a Matrix porque você crê em Jesus. Você colapsa a Matrix quando você entende
que você precisa ser preenchido, tá? Pelas palavras, pelo conhecimento de Jesus. Certo? Pelas palavras e pelo conhecimento de Jesus. Tá? Conhecimento, entendimento, sabedoria. E ele diz mais, Jesus diz, tornai-vos plenos e não deixai espaço vazio dentro de vós, pois ele que está vindo poderá iludi-los. Vocês estão entendendo? Tornai-vos plenos e não deixai espaço vazio dentro de vós. Quer dizer, tenham o pleroma dentro de vocês. Porque senão vocês vão cair na ilusão, na mentira, né? Tudo isso aí, pessoal, que a gente vê por aí, está aqui, é Tiago falando. Né? Jesus falando nesse texto de apócrifo o apócrifo de Tiago. Tá? Deste modo, tornai-vos plenos do Espírito, mas estejais necessitados de razão, pois a razão pertence à alma, visto que é da natureza da alma. Não? Aí ele completa aqui. Quais sois os vossos méritos se fizerdes a vontade do Pai? Né? E que vos não é dada por ele como uma dádiva, enquanto fostes seduzidos pelo Satã, isto é, pelo demiurgo. Entretanto, se vós sois oprimidos pelo Satã e perseguidos, e fizerdes tua vontade, eu vos digo que o Pai vos amará e vos fará igual a mim. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Qual o caminho? Qual o processo revolucionário eu tenho que travar? Eu preciso fazer um processo de transformação por meio da racionalidade. Porque é as minhas células, meus neurônios, que enviarão mensagens através das minhas células para o resto do corpo, para que esse processo aconteça em mim. Tá? Quando nós entendermos isso, tá? Processo de despertar aqui, ó. Aqui você tem o seu corpo espiritual, ok? Certo? Você tem a consciência, ok? E você tem a intuição. Quem comanda o corpo espiritual? A consciência, que é um elemento a mais. Né? Inclusive, eu chamo precisamente essa consciência de supraconsciência. Ok? E a intuição eu chamo de consciência intuitiva. Tá? Só estou botando aqui para a gente entender, tá? Consciência intuitiva. Então, a consciência intuitiva e a supraconsciência. Quem comanda o espírito é a supraconsciência. Ok? Você também tem um corpo almático. Está aqui, ó. Quem comanda o corpo almático? A mente. Ah? Você tem a mente, a volição e a emoção. Porque o sentimento está lá no corpo físico. Aqui, ó. Certo?
Quem comanda o corpo biológico? O cérebro. Estão entendendo? Então você tem uma tríade, tá? Consciência, mente e cérebro. Ok? Certo? Então você tem esses três elementos aqui, cada um pertencendo a um corpo. A consciência pertence ao corpo espiritual, a mente pertence ao corpo almático e o cérebro pertence ao corpo biológico. Ok? Então, quer dizer, você precisa entender que você não vai fazer processo de despertamento e nem vai, né, fazer colapsar a Matrix achando que isso vai acontecer por um simples processo de um espírito ou de um insight que, opa, né? Não é, tá? É por isso que eu digo que quando o ser humano perde a capacidade de racionalidade, ele fica ao sabor da alma. É por isso que a gente tem que ser conduzido, e aí o apóstolo Paulo vai usar uma expressão muito forte, sejam, pois, conduzidos pelo Espírito. Conduzir quer dizer dirigir. Então, quem está dirigindo a minha vida? O Espírito, a alma ou o corpo? Eu sou um pneumático, um psíquico ou um ílico? Que era o que os gnósticos falavam exatamente. Dessas três classes de pessoas. Geralmente, pessoal, na grande maioria das vezes, as pessoas são conduzidas pela alma. Como a alma tem um pouco de semelhança com o espírito, muitas vezes as pessoas acham que aquilo que elas estão sentindo é espiritual e é almático, é psíquico, é fruto da psique e não do pneuma, certo? É como se a gente dissesse assim, é a mãe, o pai e o filho, tá? Quer dizer, o pai é o espírito, a mãe é a alma e o filho é o corpo, certo? Mas se a gente não submeter a nossa alma e o nosso corpo sob o controle do espírito, sob o controle do nous, tá? Do logos, nós vamos ficar sujeitos aos caprichos dos arcontes e do demiurgo, certo? Você está conseguindo conceber esse princípio? Tá? Então, os gnósticos diziam bem, vocês, né, vão fazer um processo, né, e Jesus disse, olha, vocês têm que ficar preenchidos. Se vocês não ficarem preenchidos, vocês não vão conseguir entrar no reino. Vocês não vão entrar nos céus. Né? Quer dizer, você não vai fazer o seu processo. Qual é o ápice do processo do despertar? É você atingir a plena maturidade espiritual. E o que é que faz a Matrix? A Matrix fica te criando ilusão.
te criando mentiras. Hum? Então, eu vou pegar de novo esse livro aqui, porque é muito interessante. Aqui, ele vai começar dizendo o seguinte. Ah, ele diz assim, ó, veja a reflexão. Pessoas atormentadas por doenças como paralisia cerebral, tá, aguda, se defrontam com a frustração constante causada pelas células desobedientes. Lembram que eu falei sobre o Parkinson? Células desobedientes. Células que passaram pelo seu cérebro, mas não resolveram não obedecer o comando dos neurônios. Mais de 100 milhões de neurônios. São mais neurônios do que são mais conexões do que você possa imaginar. Tá? E nós estamos usando apenas 10% da nossa mente, do nosso cérebro. Ok? Então ele diz, algumas das vítimas possuem mentes magníficas, mas não conseguem fazer isso, como por exemplo Stephen Hawking. Morreu numa cadeira de roda, mente brilhante. Tá? Um corpo saudável depende de canais adequados que liguem a mente às partes desse corpo, assim como de um compromisso por parte de cada célula de fazer a vontade da cabeça. Tá? Em uma doença que cause espasmos ou paralisia em alguma parte, normalmente nos filamentos que descem para as células, a saída, né? A comunicação é interrompida. Quer dizer, na hora que a célula passa pela cabeça, ela recebe comandos instantâneos, rápidos, né? Então, piscar os olhos, né? Falar, foi o comando que foi vindo da cabeça. Né? Andar, né? Então, por isso o cérebro é muito protegido. É um dos órgãos mais protegidos do ser humano, é o cérebro. Né? Então você imagina que é como uma grande empresa, que tem lá o presidente da empresa e ele começa a mandar ordem para os seus comandados, numa sequência, e essas sequências vai até chegar até o último, né? Lá na base da empresa. E essa informação tem que chegar de forma segura e autêntica, senão vai dar alguma zerda lá embaixo. Nós sabemos que quando as células não começam a obedecer o corpo, ao cérebro, elas começam a causar doença ao corpo. Né? Células saudáveis obedecem ao corpo. As células doentes, o que é que elas começam a fazer? Elas começam a se consumir umas às outras. Por isso o câncer é produzido por células altamente egoístas. Elas não querem mais, tá, obedecer nada. Elas vão se juntando e viram um tumor. Então é preciso que a gente entenda que ser espiritual não é alguém que anda pela nuvem,
não é uma pessoa que vive de terço na mão. Não é uma pessoa que vive meditando a um, a um, a um, a um. Não. É alguém que entendeu que precisa ser guiado pelo princípio do espírito humano, cuja consciência e intuição são os órgãos superiores. Né? E não conduzidos pela alma ou pelo corpo, porque os que são conduzidos pelo corpo são carnais e geralmente obedecem a todos os desejos do corpo, a todos os instintos. Né? Principalmente os instintos de ter, poder e prazer. Ter, poder e prazer. Ter, poder e prazer. Então, eles estão ligados instintivamente ao corpo. Então, você entende isso até quando você concebe a ideia da tentação de Jesus no deserto. Qual é a primeira tentação de Jesus no deserto? Vamos lá. A primeira tentação de Jesus no deserto é que deu fome. E então o Yaldabaoth vai e diz para ele: pega uma pedra dessa e transforma em pão. Tá? Significa o prazer. Ok? Depois ele leva ele, tá, até o alto de um monte e diz: olha, todos esses reinos me pertencem. E eu darei a ti se tu apenas te dobrar e me adorar. Qual é este instinto? É o ter. O último é que Jesus se jogasse lá de cima do templo, né? Que os anjos iam parar ele. É o poder. Mostra o teu poder. Então o ser humano está invariavelmente ligado a estes aspectos. E quando a tua mente está, o teu cérebro está contaminado com isso, não há outra alternativa. As tuas células irão fazer esta informação gerar. E à medida que as células observam, tá, que, por exemplo, quando elas veem alguma ameaça, elas reagem automaticamente para defender o corpo, ok? Chegou um intruso, tem um corte na pele, elas correm para, né, estancar o sangue, porque senão você ficaria jorrando lá sangue até morrer. Elas sabem quais são as funções de cada uma delas. Elas levam informação para o cérebro e trazem isso tudo feito por meios de filamentos. Então, Jesus, os gnósticos entenderam precisamente de que não há mudança em uma estrutura humana que não venha pela capacidade de pensar. E pensar bem. Não é qualquer pensamento, mas é o bom pensamento. Penso, logo sou. Ok? Então não há como fazer isso. Os arcontes sabem, como sabem todos os seres criptoterrestres,
que o ser humano é o único capaz de derrubar a Matrix. Mas o despertar só vem pelo conhecimento, entendimento, sabedoria. Ele não vem pelo caminho de supostas, não é, coisas que aconteçam. Ah, eu estou sentindo sabe, assim, um arrepio no meu corpo. Acho que eu estou sentindo essa presença de um poder, de uma coisa. Não, não funciona assim. Porque a gente sabe o quanto a alma pode enganar uma pessoa. Tá? E nós estamos cheios de doenças psicossomáticas, que nasceram aqui no corpo almático e se transferiram para o nosso corpo físico. Em virtude do quê? Em virtude de problemas mentais, de maus pensamentos. Tem uma frase que a gente pode citar, que está na Bíblia, mas não tem nada a ver com coisa sagrada, qualquer coisa assim. Mas lá está escrito o seguinte: de todas as coisas, tá? Guarda a tua mente, porque dela é que procedem as saídas da vida. Guarda a tua mente. Guarda a tua mente. Ok? Protege a tua mente. Assim como o nosso cérebro é protegido, mas mesmo assim pode sofrer danos, né? Então imagina a tua mente, protege a tua mente para que ela não seja cooptada pelos arcontes, pelos parasitas arcônticos. Ok? Bem aqui à frente ele diz assim: mas existe uma noção indiscutível, fragrante, que busca preservar a vida de cada um de nós. Células, né? Devemos confiar nas mensagens transmitidas interruptamente da cabeça para cada um de nós. Uma característica determina se uma célula fará ou não o seu trabalho com eficiência. A disposição de conhecer a mensagem da cabeça. E somente a obediência determina a utilidade de cada um de nós no seu corpo. Primeira coisa, o trabalho eficiente de cada célula. Mas a célula sadia é aquela que está disposta a obedecer o cérebro, a cabeça. Ok? Nós fomos. A nossa sociedade está fabricando pessoas para não pensar, para agirem segundo os instintos. Então tem gente pensando com o intestino. Ok? Imagine se a célula não for obediente e eficiente na hora de transmitir a mensagem do corpo. E aqui está uma outra situação que é importante a gente dizer. Por que eles tentam tanto controlar a nossa mente? Porque eles sabem que a hora que eles controlarem a mente, eles vão fazer com que a nossa mente envie mensagens através do cérebro para as nossas células. Você preste atenção nisso. Eu vejo muita gente por aí dizendo o seguinte: porque nós, tá? Olha, fulano, nós temos que tomar 2 litros de água por dia.
Bem, em primeiro lugar, a pergunta que tem que ser feita é: você está tendo vontade de beber água? Você acha que o excesso de água faz bem à saúde? Hum? Se a gente obedecer às células e elas obedecerem direitinho à nossa cabeça, tudo funcionará perfeitamente. Você comerá na horário certo e a quantidade certa. Você beberá água no momento certo, na hora certa, na quantidade certa. Você deitará no momento certo e acordará no momento certo, porque existe uma programação evidente. Quando a gente chega a neste plano, você recebe um corpo, você tá? A sua alma está ligada intrinsecamente ao teu corpo, por isso que a mente está ligada ao cérebro, tá? Enquanto que a consciência está muito além disso. A consciência é o supercérebro, é a supermente. A intuição é uma outra forma de pensar, de agir, porque ela capta sinais muito mais sutis do que a nossa mente, do corpo almático. Ok? No entanto, se você observar, o nosso corpo, tá? Tem gente que tem a seguinte ideia, né? Geralmente eu já vi muita gente fazer isso, esse tipo de observação, tá? Então você vai ver dois tipos de coisa que geralmente acontece. Tem gente que diz, isso aqui é o corpo, a alma e o espírito. Aqui o espírito seria esse elemento aqui, só é para que a gente entenda, tá? Então ele coloca como o corpo sendo a cápsula e a alma encapsulando a alma e a alma encapsulando o espírito, ok? Então aqui o espírito seria o prisioneiro que está aqui dentro dessa, ok? Mas existe a outra forma que é dizer, tá? Esse é o espírito, essa é a alma e esse é o corpo, ok? As duas formas são completamente diferentes uma da outra, correto? Porque uma está dizendo que é o corpo que encapsula a alma, tá? Certo? E a alma, por sua vez, encapsula o espírito, né? O espírito está aqui aprisionado. Eu vou colocar o espírito assim, ó, até como um foguinho aqui, só para lembrar a centelha divina aqui. Você entende? Então está encapsulado aqui. Aqui a gente já diz assim, ao contrário, tá? Hã? Certo? Então, aqui é o espírito que está encapsulando a alma, que por sua vez encapsula o corpo. A diferença sistemática está de que quando alguém começa a se comportar de modo que a pensar
que o corpo, né, bioeletroquímico, biomecânico nosso, ele é a coisa existente, aí você vai, né, porque tudo leva a gente a crer, né, que aqui, cada um desses, né, por exemplo, o corpo tem uma frequência e uma vibração que é igual a densidade diferente, certo? A alma, a mesma coisa. O espírito, a mesma coisa. Então, quando nós pegamos o espírito aqui, que tem uma frequência e uma vibração que é igual à densidade, você vai entender, ok? Certo? Que essa, né, essa parte aqui é fundamental, porque o nosso espírito necessita ficar sob o controle, porque se ele não controlar, ele vai ser controlado ou pelo corpo ou pela alma. Tá? Então, ou você é controlado pelo seu corpo espiritual, ou pelo seu corpo almático, ou pelo seu corpo físico. Você vai ter que decidir, porque cada um deles está lutando, tá? E as nossas células, elas vão obedecer os princípios e os ditames da orientação que eles vão receber. Correto? Então, eu diria a você o seguinte, né? Diz aqui, quando ele diz aqui, deixa eu só encontrar aqui. Então, quando Jesus diz, né, que o princípio, o primordial, né, aqui, ó, é a obediência, quem quiser me seguir, né, ele está dizendo o seguinte, nós somos, né, ele se identificou como a cabeça, né? Então ele disse, eu sou a cabeça, cabeça do corpo, veja que os gnósticos também identificam que a eclésia, a eclésia, a comunhão, tá, com o antropos, é a contraparte do antropos. Então veja, quando Cristo esteve na Terra, ele dizia, o apóstolo Paulo vai fazer uma similaridade entre o corpo humano e o corpo, né, de Cristo. Então ele vai dizer que nós somos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja. Quer dizer, chamar o Cristo de cabeça da igreja quer dizer, exige que nós sejamos obedientes e eficientes. Ok? Que, portanto, nós estejamos plenos. Como é que você vai colapsar uma matrix se a tua vida ainda é controlada pela tua alma? Se a tua vida, quem controla é teu corpo. Ok? Porque o que nós estamos assistindo hoje em dia é um monte de gente falando coisa do tipo assim, ó, aqui na minha cidade, por exemplo, tem gente andando com um litro de água para cima e para baixo, bebendo água à torta e à direita. Depois alguém fala que é preciso pingar limão dentro da água. E aí as pessoas começam a tomar água com limão, ok? Certo? Por quê? Porque a informação chegou errada no cérebro, né? E essa informação vai ser passada. Quer dizer, você está reprogramando uma programação que veio para você, certo? Porque todo o processo, eu falei no outro vídeo,
quando uma célula ela observa que o ambiente é impróprio para a vida, ela opta pela imortalidade. Quando ela vê que o ambiente é próprio para a vida, ela opta pela multiplicação. Tá? Então, o teu corpo vai ter duas reações. Uma para sobreviver. Na hora que a célula detecta que ela está vivendo num espaço hostil a ela, ela vai optar pela sobrevivência, ela vai optar pela imortalidade. Aí ela vai se autogerenciar e autodeterminação. Ela vai ter autodeterminação e autogerenciamento. Acabou o comando da cabeça. Porque ela já percebeu que o cérebro não está mais. Ok? Os neurônios começarão a determinar o que é o que. Então ela vai reagir, né, para sobreviver, pela imortalidade. Ela vai optar pela imortalidade. E ela vai, e a única forma para ela optar pela imortalidade é que ela já sabe que ela precisa fazer o processo de mutação do corpo. E o processo de mutação do corpo significa que esse corpo físico não tá mais, não é mais um ambiente para ela viver. Como é que uma bactéria se reproduz? É que é quando ela chega num ambiente onde existe essa possibilidade, ela, ok? Então veja, quanto você não protege a sua mente, o seu cérebro está protegido, mas a sua mente precisa ser protegida. Por quê? Porque as informações vão chegando e o seu cérebro vai ficando compactado com aquelas informações. Então alguém chega e diz, olha, você tem que tomar água independente de você ter vontade ou não. Bem, pera lá. Não é história? Mas por que eu devo ir contra algo perfeitamente natural que o corpo, no momento exato que ele perceber que está vendo falta de água, as células, a cabeça dirá para as células, avisem que é preciso beber água. E você vai beber água. Ok? Ah, mas e aí, pessoas que não bebem água nenhuma durante o dia? Bem, veja, isso não significa que a célula esteja doente. Não significa que... Hum? Ah, porque o corpo tem necessidade de tomar pelo menos 2 litros de água. E você tem que tomar esses 2 litros de água, queira não. Bem, aí eu pergunto, isso é saudável? Mas é assim que estão fazendo as coisas. Bem, o corpo sabe que, a célula sabe a hora que você tem que beber água, que tem que comer, ela sabe até o momento que você tem que se reproduzir, ela sabe o momento que ela vai ter para passar para o campo da imortalidade, né? Certo? Então é preciso nós termos a reta noção disso, porque a mensagem, por isso que Jesus apelou muito para a questão da obediência. Ele dizia, quem quiser me seguir, tome sua cruz e quem quiser. Quer dizer, isso não depende de mim, depende de você. Você vai ter que querer fazer isso, né? Você vai ter que decidir querer fazer isso. Então tudo depende da vontade, da volição. E a vontade, gente, é algo que está sob o domínio da alma. Assim como as emoções estão sob o domínio da alma. Agora, para você fazer a vontade, você precisa ser obediente, né? Então, tipo assim, porque hoje
a luta da Matrix é tentar controlar a mente dos humanos. Tentar não, já está controlando há muito tempo. Então, quando você pensa fora da caixinha, alguém vai te chamar de conspiracionista, de louco, de não sei um monte de zero que o pessoal inventa. Né? Então, hoje, eles condicionaram as pessoas, principalmente aqui no Brasil, a serem ou esquerda ou direita, ou extrema direita, ou extrema esquerda, ou centro, ou se quiser dar mais, quiserem entender. Então, quer dizer, eu vejo as pessoas, às vezes eu fico me perguntando o que já está acontecendo nessa jossa, né? Então, não caia nessa onda de um falso espiritualismo, né? Que está por aí fazendo vítimas em todos os cantos, pessoal. Então, nós precisamos, e aí o nosso cérebro comanda o nosso corpo biológico, a nossa mente controla a nossa alma e a nossa consciência controla o nosso espírito. Então, quem está superior a quem? A consciência. A consciência precisa controlar a mente e a mente precisa controlar o cérebro. Se não há esta unidade consubstancial, há um perigo do desequilíbrio. E nós estamos criando uma sociedade de pessoas desequilibradas. Então, o nosso corpo ele tem uma programação, o nosso corpo almático tem a sua programação, o nosso corpo espiritual tem a sua programação. Então, quando o apóstolo Paulo diz: deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfazeis o desejo da carne. Então ele está dizendo assim, sejam conduzidos pelo Espírito e não fiquem sendo ílicos. Tá? Procurem ter o Espírito sendo... É ele que tem que fazer com que o teu cérebro, a tua mente, o teu cérebro se submetam a ele. Tá? E tem gente por aí achando o seguinte, não, eu vou ser melhor se a condução for de outro jeito. Como é que eu sou uma pessoa saudável? Quando eu começo a ser íntegro. Ok? Mas eu preciso colocar a hierarquia correta. O espírito precisa estar controlando o corpo almático e o corpo biológico, ou o corpo biopsíquico, ou o corpo biomecânico. É esse despertar que nós devemos ter. Senão, nós corremos um grande risco de estarmos sendo robôs controlados. Ok? Muito bem. Forte abraço e até o próximo vídeo.